Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, turma, nós estamos estudando agora as reações adversas a medicamentos, que é abreviado como RAM, tá? Então, está no capítulo 8 do livro Noções de Farmacologia, de Barbara Mayer, tudo bem? Então, assim, quais são os efeitos adversos que nós vamos estudar nessa aula? São os efeitos tóxicos, os efeitos colaterais, efeitos secundários, as reações de hipersensibilidade e os efeitos idiosincrásicos. Então, o que são os efeitos tóxicos? Efeito tóxico ocorre quando é administrada uma concentração que é superior à terapêutica. Vocês lembram lá que tinha o índice terapêutico, a janela terapêutica? Né, que tem uma dose, que é a dose máxima que pode ser aplicada durante o dia para o paciente, tá? Então, quando você dá uma dosagem superior à dose máxima diária, você entra numa dose tóxica. Então, pode causar em um paciente os chamados efeitos tóxicos. Aqui ele tá mostrando para nós o efeito da morfina. Morfina é um medicamento utilizado para dar redução de dor, né? Então, quando é aplicado em paciente, ele pode causar duas coisas, né? Como efeito tóxico. A primeira é a questão, né? Da a questão da depressão respiratória. A pessoa ela começa a ficar cianótica, ela começa a ficar roxa, vai diminuindo a respiração, o corpo ele não irriga o oxigênio de forma adequada. Então, né, diminui o processo respiratório, começa a aparecer na pele da pessoa, né, aquele efeito cianótico, aquelas manchas roxas, né, devido a pessoa tomar essa medicação. E também, né, pode causar também um efeito de constipação intestinal. Bom, mas assim, ó, os efeitos tóxicos ocorrem quando é administrado uma concentração superior à terapêutica devido ao uso de doses excessivas. Então, é chamada de superdosagem absoluta. Ou às vezes essa dose ela pode ficar tóxica devido ao processo de eliminação, ou seja, se a pessoa tem algum problema renal, ela pode apresentar alguns desses efeitos, tá? Se a pessoa não está conseguindo excretar a dose e ela está tomando a medicação, essa medicação ela vai aumentar, né, sericamente, vai aumentar no nível sanguíneo e pode causar um efeito tóxico, tá? Mas assim, efeito tóxico é quando você passa a dose máxima permitida no dia e daí vai aparecer, né, esses efeitos. O exemplo aqui é da morfina com relação à depressão respiratória. Efeitos colaterais. Todo mundo confunde reação adversa medicamentosa com efeito colateral, tá? Então tomem cuidado. Reação adversa é um termo mais amplo. Efeitos colaterais são reações que ocorrem em níveis terapêuticos. Então você não passou a dose máxima. Você tomou o medicamento dentro do previsto, tá? E o que vai acontecer? Os órgãos de diversos órgãos, né? Ou seja, os receptores de diversos órgãos, eles vão se ligar aos fármacos e os fármacos vão gerar alguns sinais, tá? Então, aqui a gente poderia colocar assim, o captopril, né, que é um medicamento que dá como reação adversa medicamentosa tosse, tá? É, o ácido acetil salicílico, que é um analgésico, mas que diminui o número de plaquetas. Até é utilizado esse efeito colateral do ácido acetil salicílico para diminuir a incidência de coagulação como anticoagulante. Então o pessoal fala que toma o AS lá, infantil, para afinar o sangue, né? Não existe esse termo. Na verdade, você diminui o número de plaquetas, né, que fazem a coagulação sanguínea. Então, tem um efeito positivo no caso. Aqui ele está dando exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que podem dar dor de estômago, tá?
Corticoide. Fármacos de corticoides podem dar aumento da pressão arterial, podem causar insurtismo, que é crescimento de pelo na cara, principalmente, também de mulheres, né? Aumenta o nível glicêmico, da hiperglicemia. Então são efeitos colaterais de um medicamento. São vários aí e a gente estuda isso ao longo da farmacologia inteira. Tá? O propanolol, que causa broncoconstrição, né? Então, são vários aí que, assim que me vem à cabeça agora, que vocês vão estudar ao longo do tempo. Daí tem aí, né, caso clássico, né? A pessoa que está fazendo tratamento com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, e começa a sentir dor de estômago, né? Efeitos secundários. Os efeitos secundários eles vão surgir como decorrência indireta da ação primária dos fármacos, como é o caso da superinfecção, quando os antimicrobianos, que por atuarem contra muitas bactérias patogênicas e comensais, propiciam nova infecção por eventuais cepas a eles resistentes. Deixa eu mostrar para vocês, vou tentar mostrar com desenho aqui. Tá? Você tem lá, pessoal, vamos imaginar assim, vários tipos de bactérias. Deixa eu desenhar aqui, vários tipos de bactérias no corpo humano, e algumas bactérias não tem núcleo, né? Então eu estava desenhando bactéria com núcleo, não pode. Algumas bactérias, vamos imaginar o seguinte, essas bactérias, algumas são patogênicas, tá? Elas estão em equilíbrio lá no nosso corpo. É o caso do Staphylococcus aureus, né? Que 70% da população tem. Então vocês imaginem aqui, ó, eu coloquei 3 tipos aqui de bactéria, a verde, a vermelha e a azul. Vamos imaginar aqui. Pessoal, você vai tomar um antibiótico, vamos imaginar assim. Daí o antibiótico, esse antibiótico, ele vai agir contra todas as bactérias do nosso corpo. Então você está tomando o antibiótico para matar uma bactéria que está causando um processo de infecção. Então vamos imaginar que ele começa a matar as bactérias verdes, as vermelhas, ele vai matando as verdes, né? E as vermelhas, ele matou. Problema, pessoal, é o seguinte: às vezes essas bactérias que eu desenhei em azul aqui, elas são o quê? Elas são resistentes ao antibiótico. Então, às vezes, a pessoa toma a medicação, dá uma aliviada para uma infecção primária, mas ficou bactérias resistentes. Dessas bactérias resistentes, elas começam a se dividir e aumenta o número dessas bactérias resistentes, porque daí você matou quem está competindo com elas. E às vezes, o uso de antibiótico, vejam bem, ele pode causar, não é que, né, você não vai mais tomar antibiótico. Tomem cuidado com isso. Isso aqui é bem raro de acontecer. Mas às vezes o uso desses antibióticos, eles podem pegar cepas resistentes de uma bactéria, e essas cepas resistentes de bactéria, né, elas se aproveitam da morte das outras bactérias para se reproduzir e agravar o quadro. Então você tem uma infecção secundária. Aí você precisa verificar e tomar um outro tipo de antibiótico, né, sobrecarregar mais pulmão, rim, para que, né, que possa eliminar essas bactérias, tá bom? Então aqui tem a foto de uma bactéria, entenderam? Isso é chamado de efeito rebote também, tá? É chamado as reações de rebote. Tá aqui, ó, no texto. As reações de rebote. Tá aí a eletromicrografia de uma bactéria, né? Em forma de bastão com flagelo aqui. Reações de hipersensibilidade. Reações de hipersensibilidade são reações alérgicas aos medicamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses termos aqui. IgE, IgG, IgM, isso aqui são anticorpos, tá? Isso aqui são anticorpos. Então, às vezes, o nosso organismo
ele, ele vê determinados fármacos, determinadas moléculas químicas como corpo estranho. E ao ver como corpo estranho, ele produz os anticorpos para esses anticorpos atacarem essas moléculas químicas. E daí você acaba tendo uma reação chamada reação alérgica ou reação de hipersensibilidade. Tá bom? Então aqui está um caso de uma reação de hipersensibilidade. Uma pessoa que está com erupção na pele, né, tá com a pele vermelha e acabou tendo um processo alérgico ali no olho, inchou o olho, né? É igual uma alergia. Às vezes tomando um medicamento dentro da dose, ele pode ter isso, tá? E reações idiosincrásicas são reações raras, inesperadas e inexplicáveis. Essas manifestações clínicas são qualitativamente diferentes dos efeitos habituais do fármaco. São efeitos inexplicáveis, sabe? Inesperados, raros. Isso é idiosincrásico. Na verdade, existe uma brincadeira que falam idiosincrásico para falar assim, não sei por que o medicamento causou isso. Não era para fazer esse efeito e o medicamento fez esse efeito. É um nome bonito para explicar o quê? Para explicar que não sabe o que foi a causa do efeito do medicamento. Eu pus uma tirinha aqui para vocês verem, né? Que o senhor aqui está falando, a nasografia não acompanha o sofrimento psíquico desse sujeito pós-moderno, né? Então ele falou que não se sentiu bem com a questão de ter feito uma nasografia, de colocar lá uma câmera no nariz lá para verificar como é que está dentro do nariz e tudo. Daí o médico falou, a terapia teve um efeito idiosincrásico. Idiosincrásico é por causa que o homem está associando que ele ficou com algum efeito psicológico, né? A terapia teve um efeito idiosincrásico com prognóstico favorável no caso da pronta supressão. Então, né, com o tempo ali tudo melhorava, né? Ele não precisava ficar preocupado. Mas claro, isso aqui é uma charge, uma bobeirinha, tá? Pessoal, na página 80 tem lá os erros de prescrição médica. Então a gente estudou, né, os tipos de reações adversas e agora a gente vai estudar alguns erros que acontecem e que causam esses efeitos tóxicos, esses efeitos idiosincrásicos, esses efeitos que são os erros técnicos. Então, ó, nessa página aí, você vai ter lá o erro de prescrição. Então, é seleção incorreta do medicamento prescrito, doses, forma farmacêutica, quantidade, via de administração, alguma coisa que o médico ele prescreveu errado, né? Às vezes medicamentos com nomes semelhantes e tal, às vezes o médico se engana, né? E pode prescrever. Então vejam lá, ó. Então fez a seleção incorreta do medicamento prescrito, a dose está incorreta, a forma farmacêutica, a via de administração, a concentração, a frequência de administração, né? De quanto em quantas horas, as instruções, a prescrição ilegível, vejam, prescrição ilegível entra como erro de prescrição também, que induzem a erros que podem alcançar o paciente. Então, isso são erros de prescrição. Erro por omissão é não administrar uma dose prescrita a um paciente antes da seguinte dose programada. Então, veja, o paciente chega com uma dose, né, com uma prescrição médica, com uma dose a ser administrada, e você se nega a fazer. Então, é um erro por omissão. Você não quis fazer, tá? Hora de administração errada, então muito relacionado a quem toma, né, os fármacos, a pessoa que toma, né, às vezes também ao enfermeiro que aplica no hospital. Medicamento não prescrito, né, então a administração ao paciente dá o medicamento não estava prescrito, isso aí às vezes acontece em farmácia quando a pessoa quer ganhar comissão e vende alguns medicamentos a mais para o paciente. Então, né, o medicamento não estava prescrito, você passou um outro fármaco para o paciente, então isso é um erro. Erro da dose, né, da concentração, da miligramagem. Forma farmacêutica errada, era líquido, você deu
você vendeu na forma sólida, você aplicou na forma sólida, era, era por nebulização, você deu por via oral. Então acontece muito, principalmente corticoide, né? Tá bom? Bom, pessoal, daí tem a outra aqui, o meu tempo de aula acabou, mas está lá na página 80 e 81, eu gostaria que vocês lessem isso aí, beleza? Abraço a todos, boa noite.